Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham pela internet. Hoje, conforme foi divulgado, nós vamos fazer aqui um comentário, porque, como de costume, todas as quintas-feiras na Casa Espírita a gente realiza a nossa palestra costumeira semanal. E hoje aqui estamos improvisando, utilizando os recursos da informática, das mídias sociais, e mesmo à distância a gente pode se unir pelos pensamentos, refletirmos juntos sobre essa abençoada doutrina espírita. Então, a nossa fala de hoje vai ser um comentário a respeito do propósito da vida. E mesmo antes dessa fase que estamos vivendo hoje, toda esse caos, essa situação difícil que enfrentamos hoje, era muito comum a gente perceber as pessoas em situação bastante delicada em suas vidas, pessoas apresentando quadros depressivos, insatisfação, ansiedade, solidão. Quantas pessoas que fazem uso do medicamento para dormir. A gente percebe que, infelizmente, é crescente o número de suicídios. Então, a nossa intenção aqui hoje é refletir um pouco a respeito do sentido da vida. Qual é o propósito da nossa vida? Por que nascemos? Então nós vamos buscar orientação na doutrina espírita e nos evangelhos para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Eu inicio a nossa reflexão com um pensamento de Albert Schweitzer, que é foi um médico alemão, teólogo, um filósofo. E Albert Schweitzer ele tem esse pensamento bastante interessante, que ele diz assim: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. E eu fico aqui a refletir o que poderia morrer dentro de nós que seria uma tragédia. Alguns de vocês poderiam elencar algumas coisas, eu pensei em 3 basicamente. A gente poderia pensar que jamais deveríamos deixar morrer em nós a esperança. Esperança de dias melhores, de uma fase melhor. Por mais difícil que esteja a situação hoje, tudo passa, tudo se modifica. Mas precisamos entender bem a questão de esperança. Como nos ensina o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que nós devemos ter esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Porque muitas pessoas dizem que têm esperança, mas dizem assim: eu espero que a vida melhore, eu espero que eu consiga um bom emprego, eu espero que eu tenha uma boa condição de vida, mas de braços cruzados, esperando que caia do céu a solução. Então, Cortella nos diz que devemos ter esperança do verbo esperançar. É aquela esperança ativa, onde nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para atingir, para conseguirmos aquilo que buscamos. Creio também que a gente não deveria deixar morrer em nós o amor pela vida, porque a vida é uma bênção de Deus. A gente pode dizer que estamos vivendo momentos difíceis, que a nossa vida está complicada, mas a doutrina espírita nos ensina que a vida é a misericórdia de Deus por nós, que nos concede sempre novas oportunidades para que a gente possa refazer aquilo que não foi tão bem feito assim em existências passadas. E nós não deveríamos também deixar morrer em nós a fé em Deus, nosso Pai. Porque Deus sempre quer o melhor para nós, sempre nos oferece o melhor, é um Pai amoroso. Lembrando no Evangelho, Jesus disse:
Qual é o pai que o filho lhe pede pão e ele lhe dá uma pedra? Ou qual é o pai que o filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Então disse Jesus: se vós, que sois maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus que está nos céus. Então que a gente tenha fé, esperança e muito amor pela vida, entendendo essa proposta divina que sempre quer o melhor para nós. Um outro pensamento que poderíamos trazer aqui é de Lao Tse, um filósofo, escritor da China antiga. E ele diz: se você está deprimido, está vivendo no passado. Se você está ansioso, está vivendo no futuro. Se você está em paz, está vivendo no presente. O que a gente reflete sobre isso? Muitas pessoas realmente vivem muito tempo de suas vidas presas ao passado. Algumas delas estão presas a situações boas que tiveram no passado. Quantas pessoas se recordam de uma fase feliz que viveram, onde tudo dava certo, família em paz, saúde, boa condição de vida. E essas pessoas, hoje, quando estão enfrentando situações dolorosas, não aceitam, querem que o passado volte, querem reviver aquela situação de ontem. E nós sabemos que não é por aí. Cada fase da vida nos traz uma experiência. Outras pessoas, por sua vez, vivem no passado presas a um sentimento de culpa. Não se perdoam por algo que fizeram e não conseguem progredir, não conseguem avançar nos seus propósitos porque estão presas à situação da culpa. De uma forma ou de outra, isso trava os nossos passos no momento presente. Nos faz muito mal. Assim também podemos pensar em pessoas que estão presas ao futuro. Pessoas que idealizam situações para que possam realizar algo em suas vidas. Quantas pessoas dizem: eu pretendo fazer algo de bom quando me aposentar, quando tiver saúde, quando a minha situação financeira melhorar. Então sempre projetando para o futuro, para que façam algo no momento presente. Então tem pessoas que vivem no passado, outras no futuro, quando deveríamos viver o presente. André Luiz, no seu livro No Mundo Maior, ele nos fala um capítulo muito interessante, o livro todo basicamente, sobre o cérebro. E ele diz que o nosso cérebro poderia ser dividido em 3 regiões basicamente. Uma que nós nos prendemos ao passado, outra ao futuro e outra ao presente. E ele diz que o ideal seria que nós vivêssemos intensamente o presente, trazendo as experiências vividas no passado e também projetando expectativas otimistas para o futuro, mas que vivêssemos intensamente o momento presente. Mas não apenas viver mecanicamente. Que a gente viva o presente de forma produtiva, de que a gente tenha objetivos, que a gente tenha ideais na nossa vida. Esse é o ideal. Vou lembrar aqui agora um personagem importante no meio espírita, uma figura que nos ensinou muito e até hoje é relembrado. Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como o Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça, que viveu a maior parte de sua vida preso a uma cama ortopédica. Ele não tinha movimento nenhum em seu corpo. E além disso, ele tinha problemas cardíacos, perdeu a visão. Era uma situação dolorosa a sua vida. Ele chegava a dizer que felicidade para ele era virar de lado, para a gente ter uma ideia. Mas lembrando um episódio interessante da vida desse homem, em meados dos anos 60,
ele teve uma hemorragia muito forte. Uma hemorragia que o levou a se internar e os médicos diziam que era um caso grave, corria risco de morte. E então alguns amigos que sabiam que Jerônimo era muito amigo de Chico Xavier, resolvem levá-lo até Chico, até mesmo como por última esperança de que ele se despedisse do amigo, caso viesse a desencarnar. Então eles envolvem Jerônimo em um lençol branco e o conduzem por uma viagem de avião, toda auxiliada por amigos. E quando chegam até Chico, e este vê Jerônimo naquela situação, envolvido naquele lençol branco, ensanguentado, Chico pede a todos aqueles amigos que estavam ali presentes que fossem até Jerônimo e o beijassem no rosto. Aqueles amigos assim fizeram, um a um. Cada pessoa que beijava Jerônimo, ele sentia uma energia, uma vibração boa. E por último vai Chico, também o beija, e depois Chico coloca sua mão sobre o abdômen de Jerônimo Mendonça. Fica alguns minutos com a mão ali estendida. E depois de alguns instantes, percebe que a hemorragia havia cessado. Jerônimo ficou tão bom que naquela mesma noite Chico lhe pede que ele faça o comentário evangélico da reunião na Casa Espírita. E depois, assim então, vem a explicação de Chico. O que acontecera, o problema foi que Jerônimo aceitou o coitadinho. Era coitadinho do Jerônimo. Ele desenvolveu um problema de autopiedade. Ele tinha muita dó de si mesmo. Então Jerônimo, com esse desequilíbrio de pensamentos, nessa situação, acabou afetando o seu corpo físico, gerando a lesão que desencadeou a hemorragia. Então Chico disse a ele: meu amigo, não tenha dó de si mesmo, não deixe que as pessoas tenham piedade de você. Seja alegre, cante, seja otimista, seja esperançoso, viva de uma forma que mostre a sua fé no Criador. E Jerônimo, então, a partir daquele dia, seguindo os conselhos de Chico, viveu por mais de 30 anos ainda. E ele ia fazer palestras espíritas, fazia palestras deitado em sua cama, cheio de alegria, de entusiasmo. As pessoas chegavam até ele para encorajá-lo, para estimulá-lo, e saíam dali estimuladas por ele, por esse homem que viveu uma provação imensa, uma dificuldade grande, mas viveu sempre com entusiasmo, com alegria, com fé. E é uma grande lição para todos nós, quando muitas vezes por problemas pequenos a gente se desespera, se revolta, desanima, perde a fé em Deus. Quando isso acontecer, lembremos desse homem, que teve todos os motivos para se revoltar e deu a maior lição de vida para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, tem uma frase que eu creio que é o ponto principal dessa nossa fala de hoje. Diz assim: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Então essa colocação da doutrina vai nos fazer refletir sobre quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é esse propósito da nossa vida. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Primeiramente, de onde viemos? Muito claro isso para nós espíritas. Viemos da pátria espiritual. Viemos da nossa vida principal ou verdadeira. Deus nos criou espíritos imortais.
e encarnamos no mundo material temporariamente para desenvolver virtudes, conhecimentos. Disse o filósofo francês Teilhard de Chardin que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas sim somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É completamente diferente. Nós às vezes temos o conhecimento de que somos espíritos, mas parece que não vivemos como espíritos imortais. Então precisamos nos lembrar que antes da nossa encarnação, trazemos compromissos reencarnatórios, planejamentos da nova existência. Então, nos momentos difíceis que estamos vivendo, uma situação de dor, de dificuldade, por que vamos desesperar? Se nós sabemos que podemos trazer problemas, reajustes de existências passadas. Quantas vezes nós já erramos no passado, é evidente isso. Então nós sabemos que trazemos expiações, provações para a vida atual, para que a gente não desespere e não se revolte sem entender o porquê de cada coisa. Para onde vamos? Depois da morte, a vida prossegue. Aqui gostaria de reforçar que Deus nos deu o maior presente da nossa vida. Você já parou para pensar que nós não morreremos nunca? Será que nós estamos vivendo, entendendo perfeitamente isso? A morte não existe para o espírito imortal que somos. Mas, se pensarmos assim, por que poderiam dizer? Por que tanto medo da morte? Aqui nesse ponto a gente faz uma reflexão. Deus, na sua sabedoria infinita, coloca em nós, espíritos encarnados, o instinto de conservação, conforme o livro dos Espíritos. É esse instinto que nos faz querer viver, querer preservar a nossa vida, não desistir da vida. Por isso nós temos um certo receio da morte, não queremos morrer. Mas daí a esse apego exagerado com a matéria, muitas vezes a gente se deixa envolver de uma forma tão fascinante pelos bens, pelos atrativos do mundo, que a gente se esquece de que somos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma experiência aqui na matéria. Então é importante essa reflexão. A gente entenda quem somos realmente, para onde vamos. Por que estamos na Terra? Muitas pessoas ouvem a voz do mundo e dizem assim: é preciso viver a vida intensamente. É preciso aproveitar tudo que a vida nos oferece, porque a vida é muito curta e só se vive uma vez. Então a pessoa fica num desespero para aproveitar intensamente a sua vida. E na verdade, a doutrina espírita vem nos dizer que nós encarnamos com um propósito muito sério, que é o propósito da evolução, do crescimento, do progresso espiritual. Então nos diz no livro dos Espíritos que uns nascem com missões, outros com expiações, mas todos nós estamos contribuindo com nossa parte na obra da criação. Então nossa encarnação tem um propósito sério, importante. Não estamos aqui numa viagem, num momento de lazer, estamos aqui progredindo, estamos aqui com as bênçãos de Deus, com a oportunidade de nos renovarmos. E é importante um ponto, porque às vezes a gente vive a vida de uma forma como chegou a ter a música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse pensamento é muito equivocado para nós espíritas que entendemos esse propósito,
Porque o ideal é que a gente tenha um propósito na nossa vida, objetivos bem claros, que a gente não deixe passar o tempo e quando se dê conta, se arrependa do tempo perdido, que não fez nada do que gostaria de ter feito. Então que a gente tenha sempre em mente o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, que a gente busque esses objetivos, persista nesse objetivo de vida. Então, no livro Nosso Lar, tem uma frase bastante interessante do personagem Lísias, que ele diz assim: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade. Pensando rapidamente nessa frase de Lísias, poderemos ver realmente o paradoxo. Porque a gente poderia pensar, se eu tenho que obedecer, eu não sou livre. Eu não estou fazendo o que eu exatamente quero. E para completar esse pensamento, tem uma frase de Jesus bem conhecida: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra vez falando da liberdade. Libertar do quê? Obedecer o quê? Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro isso. Quando alguém comete um ato ruim, que prejudica o semelhante, essa pessoa assumiu um grave compromisso com a lei divina e perante essa pessoa para quem ela levou o prejuízo. Esse espírito que cometeu esse ato ruim, que todos nós somos espíritos, no momento que vai reencarnar, esse espírito está preso a essa situação dolorosa do passado. Ele não é livre para escolher o que pretende realizar na sua próxima encarnação. Ele precisa reparar esse erro, essa dívida do passado. Então veja que nessa situação está perfeitamente compreensível esse pensamento. Se essa pessoa não obedeceu, não atendeu aos princípios divinos da sua lei para nós, não vivemos de acordo com o Evangelho, nós estamos presos à culpa, presos ao passado, presos a situações de conflito. Ao passo que outro, que cumpriu, que viveu dignamente de uma forma cristã, essa pessoa é livre, é um espírito que programa suas novas reencarnações, continua o seu progresso espiritual com tranquilidade. Então, o objetivo é que nós procuremos entender que existem leis sábias que Deus traçou para as nossas vidas, leis morais, que são feitas para a nossa felicidade, para o nosso bem. E a doutrina espírita nos esclarece para que a gente aprenda, obtenha essa verdade que nos liberta do mal. No Evangelho de Marcos, uma frase muito interessante que Jesus disse, dentre tantas outras. E ele diz assim: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Olha que frase com tantas coisas para analisarmos. Primeiramente, disse Jesus: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo. O que seria negar a si mesmo? Seria deixarmos de pensar um pouco em nós, deixarmos um pouco de lado o egoísmo, olharmos à nossa volta e percebermos outras pessoas, outros irmãos, que carregam situações muito mais aflitivas que a nossa. E ele diz: tome a sua cruz. O que é isso? Assumirmos aquelas situações que às vezes são difíceis na nossa vida, problemas, dificuldades que nós não criamos, pelo menos nessa existência. Nós dizemos assim: o que eu fiz para merecer isso? Representam a nossa cruz.
as nossas expiações, tudo aquilo que trazemos, que a gente possa carregar com bom ânimo, com fé, sem desânimo, acreditando de que Deus é justo. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Então que a gente aceite aquilo que não tem como mudar, com resignação, com fé, e possamos seguir o Cristo. Porque Ele diz, siga-me, ou seja, siga seus exemplos, a sua mensagem do Evangelho, tente colocar o Evangelho do Cristo na nossa vida, porque conforme o Livro dos Espíritos, Jesus é modelo e guia da humanidade. Que a gente tenha isso sempre em nossa mente, sempre lembremos como faria Jesus nesse momento. E Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, aquele pensamento que disse há pouco, aquela pessoa que quer viver a vida intensamente, aproveitar tudo que a vida oferece, essa pessoa que vive egoisticamente, sem pensar no semelhante, essa pessoa quer tanto ganhar a vida, que ele recebe todas as recompensas do mundo, e pela sua conduta não há nada mais que esperar no amanhã. E ele perderá aquilo que poderia ser o melhor no após esta existência. E Jesus disse, quem perde a sua vida por minha causa, quem seria? São os grandes missionários, aqueles que renunciaram às suas vidas para viver em favor do semelhante. Aquela pessoa que viveu inteiramente em favor do semelhante, do próximo. Irmã Dulce, Francisco de Assis, o nosso próprio Chico Xavier. Não vamos almejar pontos tão altos, mas nós podemos realizar aquilo que está ao nosso alcance, tendo esse entendimento de que a vida verdadeira é aquela quando nós não nos preocupamos apenas conosco, mas possamos enxergar à nossa volta os nossos irmãos em humanidade. Então, partindo para a conclusão, poderíamos dizer, o sentido da vida é fazer sentido a outras vidas. A nossa vida não seja importante somente para nós, mas possamos ter uma vida importante para o nosso semelhante, possamos representar algo na vida do outro, possamos ser lembrados por ter sido companheiros, solidários, estarmos presentes nas situações difíceis dos amigos. Então, é bom que a gente tenha um pensamento otimista, apesar de toda a situação de conflito, de dor que vivemos hoje. Nós sabemos, pelas orientações sábias e coerentes da doutrina espírita, que estamos avançando para um mundo melhor. Estamos a caminho do mundo regenerador. Temos que esperar coisas muito melhores pela frente, que a gente possa ter esse otimismo, que a gente possa acreditar que o mundo está nas mãos de Deus e de Jesus. Apesar do caos, está tudo na mais perfeita ordem. Não tem o caos espiritual. Jesus e nosso Pai controlam perfeitamente esse planeta Terra, que está caminhando para uma situação muito melhor. Que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, como disse Jesus, e possamos fazer diferença na vida das outras pessoas. E eu quero então fazer o encerramento com uma crônica de Humberto de Campos, que está no livro Crônicas de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. E essa crônica se chama O Elogio do Operário. Então diz Humberto de Campos que um certo dia chegaram às portas do céu um político, um soldado e um operário. E foram recebidos pelo anjo Gabriel, que era aquele que cuidava, que zelava pela segurança do paraíso. Então o anjo procurou se informar com cada um daqueles três o que fizeram de bom nas suas vidas, o que fizeram que pudesse justificar a entrada no paraíso. Depois de muita conversa com cada um deles, o anjo Gabriel foi até Jesus
para pedir a devida autorização para que aqueles homens entrassem então no reino dos céus. E assim disse ao Cristo que lá estavam o político, o soldado e o operário, e desejavam entrar. Jesus então, sabendo que o anjo já havia conversado com eles, Jesus pergunta: então, Gabriel, diga-me primeiro, o que fez o político? Então o anjo lhe diz: bem, Senhor, este trata-se de um homem de elevado nível cultural, gosto apurado no trato com as leis. Ele trabalhou incansavelmente nos bastidores da administração pública, nos embates eleitorais, e no momento do seu funeral, os homens lhe renderam importantes homenagens. Jesus então pergunta ao anjo tristemente: Gabriel, teria esse homem vivido de acordo com as leis que criava para o povo? Ele teria respeitado essas leis? Será que esse homem, Gabriel, teria observado a prática do bem e do meu evangelho? Disse-lhe Gabriel: bem, Senhor, a luta política, as questões diplomáticas tomavam todo o tempo desse homem. Dessa forma, ele não teve tempo de se aprofundar no conhecimento da sua palavra, dos seus ensinos. Mas, Gabriel, responde Jesus, o meu evangelho deveria ser a bússola de todos que se colocam na posição da direção à frente da humanidade. Aqui não há lugar para esse homem, Gabriel. Diga a ele que volte à terra e retorne mais tarde pelas portas do bem, do amor e da caridade. E o que fez o soldado? Ah, Senhor, esse homem foi um herói na terra em que nasceu. Ele chegou à posição de chefe das forças militares na última guerra, pelos seus atos de bravura, de extremado amor à pátria. Ele tem o peito coberto de medalhas. Todos lembram de seu nome com carinhoso respeito. Responde-lhe Jesus: o céu está fechado para homens dessa natureza, Gabriel. O céu está fechado, porque não é possível que os homens tributem tantas homenagens para aqueles que exterminam a pretexto de patriotismo. Nunca houve determinação divina para que os homens se separassem entre pátrias e bandeiras. A lei que eu deixei no mundo foi de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo aquele que semeia a ruína e a destruição não pode usufruir da tranquilidade do paraíso. E pergunta-lhe por último então Jesus: e o que você me diz do operário, Gabriel? Ah, Senhor, quanto a este, quase nada tenho a relatar dos seus amargurados dias terrestres. Toda a sua vida foi de muita adversidade, mas a fé que esse homem tinha na vossa misericórdia foi sempre a âncora de salvação a ele. Ele trabalhou pesado com as máquinas. Ele levou conforto e bem-estar aos afortunados da terra, que nunca souberam compensar-lhe dignamente pelo seu trabalho. Ele trabalhou incansavelmente pela sua família, pela coletividade. Os homens ignoraram as suas lágrimas e as suas dores. Esse homem viveu com fé e morreu com esperança. Então responde Jesus alegremente: Gabriel, o céu pertence a esse herói, Gabriel. As suas esperanças colocadas no meu amor são sementes benditas que frutificarão na porcentagem de 1000 por 1. Se os homens ignoraram
o céu reconhece esse herói os seus sacrifícios. Porque enquanto o político criava leis que não cumpria, esse homem trabalhava incansavelmente para cumprir os seus deveres. Enquanto o soldado exterminava os seus irmãos, os braços desse homem trabalhavam para gerar conforto e bem-estar a toda a coletividade. Esse Gabriel é o herói do céu que a terra nunca quis conhecer. E assim, enquanto o soldado e o político retornavam à terra para novas e dolorosas reencarnações, o operário de Deus cobria-se com as claridades do infinito, rumo a novas e promissoras oportunidades de trabalho para o seu amor e seu devotamento. Uma boa noite a todos vocês, muita paz, muita fé em Deus, que a gente prossiga confiante, sem desânimo, com muito amor à vida. Uma boa noite a todos.